Bom, boa tarde mais uma vez, meus amigos. A gente agradece novamente a participação de vocês, né? Inicia mais uma vez essa oportunidade que a XP nos proporciona de trazer pessoas que podem nos ajudar aí a compreender o cenário e a trilhar os melhores caminhos para os nossos investimentos. A gente tem a honra hoje de receber o Marcos Ross. Boa tarde, Marcos. Tudo bem, Everson? Boa tarde, Gabi. Obrigado pelo convite. É uma honra de poder receber você aqui na nossa casa, né? Porque agora a gente vai mudando a visão que a gente tem aqui de reunião e de mundo, né? Então, para esses 6 investimentos, a gente tem muito orgulho de ter realmente a credenciamento pela XP e poder estar te recebendo aqui. Eu queria que o Everson falasse um pouquinho do teu currículo antes da gente iniciar. Perfeito, Marcos. Tem um currículo invejável aí, né? O Marcos é graduado pela USP, né? Tem um mestrado acadêmico pela FGV, né? E para fechar aí tem PhD em economia pela Universidade de Nova York. Acho que isso já diz tudo, né? Pode ser bem resumido quando é muito bom. Obrigado, Everson. Quer dizer, a gente não combinou aí os detalhes, né, para deixar bem informal mesmo, que é assim que tem que ser, né? Uma reunião aí com todo mundo. Essa reunião aí é para o cliente de vocês. Eu estou pensando aqui em falar uma pincelada rápida, né, de uns 15, 20 minutos, no máximo, da visão macro aqui da gente. E aí, certamente, a gente pode partir para as perguntas, né, que os clientes eventualmente têm, até pelo espaço ser deles. Eles fiquem à vontade, inclusive, aí de encaminhar as perguntas para a Gabi, para o Everson, no chat, o que funcionar melhor, tá? Perfeito. Eu ia te perguntar, a primeira pergunta seria sobre a previsão de PIB mais atual. Ela muda a cada semana, né? O Brasil, foi engraçado porque a gente tinha uma revisão de PIB, né? Quando a gente estava com -2, a gente ia fazer uma revisão de, se não me engano, acho que a gente tinha -4,5, -4,8. Aí eu não lembro bem qual ministro foi demitido, eu não lembro se foi o Mandetta ou o Moro. E aí a gente segurou o relatório. Ou seja, o Brasil acontece numa velocidade que é difícil. Não é para amador, né? Realmente não é para amador, é verdade. Exatamente. Mas a gente já tem algum palpite, já olhando aí para os números, para as nossas... Não, a gente tem... Manda bala, senta o cenário aí, solta o cenário e fala isso para a gente. O cenário oficial é de -6 e a gente sabe que ainda existe, infelizmente, né, um viés de baixa nesse número, porque, que nem a gente estava aqui brincando, o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade, né? Então, o mundo inteiro vivendo aí 2 crises, né? A crise de saúde, /humanitária, e a de economia, e a gente consegue aí no meio desse caminho se enfiar numa crise política que flerta em ser uma crise institucional, né? Então, é muito difícil nesse momento ter uma predição boa para o Brasil, inclusive para 2021, né? Porque na medida em que esse cenário vai se arrastando e dando indícios de que, principalmente o cenário político, né, ele não vai dando margem para que a formação de expectativa volte bem, e aí eu vou tomar até a liberdade de compartilhar um primeiro gráfico, né, para dar até a introdução. Acho que se você puder, Gabi, acho que você como host aí, você pode dar a opção de compartilhamento de tela para mim, né? Aqui está dizendo que ainda está desabilitado. Então, aí eu já vou antecipando, né? Quer dizer, eu vou mostrar um gráfico, enquanto não vou botar a Gabi aí na fogueira, né? De descobrir aí todas as funcionalidades do Zoom. Pronto, né? Marcos, eu te coloquei como já consegue fazer. Desculpa te pegar aí de surpresa, Gabi. Deixa eu colocar um gráfico. Até montei, eu estava atualizando uma planilha. Tá vendo? Tá até no Excel. Eu não sei se vocês estão vendo o Excel. Isso aqui é o indicador de confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas, né? Ou seja, a gente tem aqui quase 20 anos de Brasil, né? Se vocês estão vendo bem aqui no eixo X, aqui, né? Aqui embaixo. A gente tem desde janeiro de 2001 até maio, né? A gente tem até esse último número aqui de maio. E aqui eu estou plotando o índice de confiança, né? Com relação às condições futuras do Brasil. Né? Esse índice ele é construído da seguinte forma: números acima de 100, eles indicam confiança.
Então, quanto mais acima, mais confiante. Abaixo de 100, quanto mais abaixo de 100, mais desconfiante, né? Assim por dizer, grosso modo. Então, o índice de difusão, né, ele fica girando em torno desse 100 e a gente já vê, né, a figura aqui, até interessante. A gente pega aqui a última crise aqui de 2008, 2009, a mais grave mundial, chegou a bater aqui no 70 e alto, né, esse número. Aí 2015, 2016 teve o processo de impeachment, foi no 60 e alto, né, esse número aqui, 67,7. E agora a gente chega em abril, né, com esse número aqui de 51,5. Deu uma bela voltadinha aqui em maio, mas ainda está muito longe de parecer que é uma recuperação. Que isso quer dizer, esse gráfico para a gente, né? Eu vou parar de compartilhar a tela, mas vamos manter ele aqui em mente, né? A gente está vendo a maior queda, pelo menos de 2 décadas de Brasil. A gente está experimentando uma desaceleração extremamente abrupta da confiança. Óbvio que parte disso é a crise que a gente vive, a pandemia, né? O ambiente de negócios automaticamente, até pela natureza da crise, se deteriora de forma muito aguda e a gente sabe que isso tem um impacto imediato, rápido na economia, né? A segunda parte, aí eu vou me deter numa explicação um pouco bem sistematizada aqui. Eu vou falar de 3 principais eixos de Brasil, tá? Quando a gente fala de recuperação, olhando para frente, os 2 primeiros, com relação à política, que é o que a gente está falando agora, eu já vou voltar a me referir ao gráfico. O segundo, as medidas fiscais que foram anunciadas. E terceiro, economia internacional, tá? Então, eu vou falar desses 3 pontos, aí eu vou voltar aí a bola para o campo da Gabi e do Everson, para a gente poder abordar as perguntas mais especificamente, né, do que os clientes quiserem saber. Eu estou vendo que os clientes vão entrando na sala, vocês fiquem à vontade de usar chat, o Q&A, tá? O espaço é para vocês, conversa super informal, fiquem à vontade aí de direcionar seus questionamentos. Então, vamos lá, deixa eu colocar de novo na tela aqui, só para colocar para quem entrou agora. Então, a gente está falando aqui do índice de expectativa do empresário, né? O do consumidor é algo muito parecido. A gente está num mínimo histórico, né? E provavelmente a recuperação, né? Quando a gente quer fazer um preditor do que vai ser daqui para frente, a gente olha a partir desse ponto, né? Esse setembro de 2015, quando a gente começou a se recuperar depois do impeachment aqui, a gente vê que essa série ela começou a subir com uma volatilidade muito grande, né? Muitos sobes e desces aqui, aí você cai, você sobe, você cai, você sobe, você cai. Isso aqui é uma alta volatilidade e essa subida ela vai se dando de uma forma que ela vai perdendo vigor, né? Ela começou rápido e foi perdendo força, né? Por quê? Porque o cenário político nos últimos 5 anos ele foi muito turbulento. Quando a gente olha para cá, agora para essa série, o que a gente pensa? A gente fala, olha, não tem como não acreditar que a recuperação, a partir de agora, vai ter pelo menos um padrão parecido com esse, né? Ela vai subir com dificuldade, com uma certa volatilidade, e a gente vai ter dificuldade de, né, romper essa barreira do 100. Tá? Então, por quê? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Acho que muito passa pela gravidade da crise, que vem sendo acentuada pelo quadro político, né? O quadro político do Brasil, que nem eu falei nos últimos 5 anos, ele é tudo menos incerto. Quando eu falo isso, assim, a gente tem certeza que o quadro político ele é turbulento, né? Ou seja, a gente tem certeza que quando a gente olha aí para frente, né, e pensando que os 2, 3 últimos anos eles têm um poder de predição relativamente bom, a gente acredita que, né, vai ser difícil uma retomada de confiança no Brasil tão rápido. Né? Marcos, até para te interromper, para te poder também deixar um pouco mais fluido, até uma curiosidade aqui, enquanto a gente não tem aqui as perguntas, e realmente eu reforço o teu pedido aí das perguntas para que a gente possa ter mais elementos para poder discutir, mas claro, acho que no fórum, quando a gente olha aquele gráfico, obviamente a gente vê que o Brasil sempre teve problemas políticos, né? Então, ao longo acho que desde que Brasil é Brasil, a gente é envolto a isso.
E, obviamente, nos últimos 5 anos a gente passou por processos importantes, né? E a gente percebe, será que o empresário ele já não começa a estar acostumado com essa seara toda? E, obviamente, a gente tem esse impacto mais profundo por conta do Covid, e aí de dar aquele paro geral, né? E aí fundamentos de emprego, as incertezas todas, se ele vai conseguir estar pagando aquele empregado, o financiamento do folha de pagamento dele, como é que vai ser. E, é claro, a gente utiliza o governo como uma fonte de financiamento importante e que dá um certo conforto, né? Então, vamos olhar, assim, talvez para as pontas, né? Do consumidor, do trabalhador, enfim, do que o governo vai poder fazer, ao mesmo tempo da máquina pública começar a arrecadar bem menos e essas forças todas. Aí o empresário, a crise talvez dele agora de falar, bom, agora o problema não é tão o governo, mas será que não é tão agora a epidemia de fato de eu ter parado como um todo? E aí, como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que, com relação à primeira pergunta, se o empresário está acostumado, o próprio dado, de alguma forma, ele já é normalizado para isso, né? Se você for pensar, são muitas empresas que a GV acompanha por muitos anos e de alguma forma, o empresário, quando ele responde que ele está muito desconfiado, né? Quando a gente vê esse número afundando, ele, de alguma forma, se você for pensar, ele já está normalizando a comparação dele, né? Um índice de difusão, ele fica imaginando assim, olha, se a crise de 2015 e 2016 é uma base 100, né? Vamos supor que o número da crise era 100, né? Vamos normalizar a série. Era 100, então eu estou abaixo disso, né? Então, assim, acho que o empresário, né, esse dado, o interessante dele é que ele já vem bastante normalizado para esse tipo de supostamente flutuação de padrão, né? Então, eu não acredito muito não nessa hipótese de estar acostumado. Acho que ele, óbvio, o empresário brasileiro, ele é, né, feroz, né? Ele consegue sobreviver num ambiente super duro, né? E aí vocês estão aí são prova viva disso aí, né? Empresários, né? Tendo que aguentar em um ambiente de negócio bem duro, bem difícil. Então, assim, mas ele está respondendo dizendo que tá desconfiado, né? Então, e está mais desconfiado do que na crise. Parte disso, agora voltando para a sua segunda pergunta, sim, é a natureza da crise, né? A gente não pode imaginar que isso é só político e definitivamente não é só político. A gente vive uma crise que coloca um tipo de desaceleração econômica muito complexo, muito profundo, muito rápido, né? Isso faz com que o empresário fique desconfiado pelo próprio mau ciclo de negócios, né? Ponto. É muito difícil decompor sempre isso, né? Mas a gente não pode descredenciar, né, essa terceira crise que o Brasil vive. E que é uma terceira crise que, né, a gente vai acompanhando no noticiário e ela vai ganhando escala, né? E ela vai num banho-maria, que é um banho-maria meio que fervilhando a água, né? A gente tem troca de ministro da Saúde 2 vezes, né? O próprio ministro Sérgio Moro, que supostamente era um dos bastiões aí do governo, cai com denúncia de corrupção, né? Acusando o presidente. Então, assim, é um ambiente nada trivial, né? A gente não pode descredenciar, né? A gente, cada dia, se surpreende com uma notícia nova. Então, assim, eu acho que boa parte disso, e a gente vai ver, talvez não agora nessa queda, mas nesse próprio padrão de recuperação que eu falei, né? Depois da crise, né? Depois do impeachment, a gente começou a ganhar confiança, mas foi meio que ao tranco e barranco, para falar o português claro, né? A série, ela fica perdendo força. É muito difícil acreditar que a gente vai ver alguma coisa melhor. A única chance que tem, pelo menos pensando aqui em termos probabilísticos, qual é o evento que precisa acontecer e para essa confiança voltar logo? Bom, a confiança, ela precisa voltar, diria que o único evento que eu consigo vislumbrar inicialmente é um retorno extremamente rápido e forte das pautas, depois que a gente tratar das pautas emergenciais, né? Tudo bem, a gente entende a deterioração fiscal, entende a necessidade,
em algum momento do segundo semestre até o primeiro trimestre de 2021, a gente tem que ter uma volta sincronizada aí de executivo e congresso, falando de pautas reformistas, mostrando que existe uma sintonia e que a gente vai conseguir, a partir do ano de 2021, 22, 23, 24 e 25, colocar o Brasil em rota, uma rota de crescimento. Porque a deterioração fiscal, ela é natural nesse momento. Quer dizer, a gente entra muito fragilizado nela, né? Antes da pandemia bater, a gente tinha uma dívida PIB na casa dos 76%, e ao fim do ano ela vai para 90%, mas é de se considerar também que no mundo inteiro isso está acontecendo. Então, essa deterioração relativa, ela só não pode ser muito mais abrupta, né? O mundo inteiro está com juro baixo e dívida alta, é a única certeza que a gente tem depois da pandemia. É super importante de colocar o cenário global também em xeque, por conta da gente estar caminhando também dentro de um mesmo escopo, né, Marco? Exatamente, e é curioso ver, né, pensando assim de um lado técnico, só estritamente técnico, é interessante ver, a gente vai ter um experimento quase que natural, né, porque o mundo inteiro sofreu o mesmo choque, né? Sofreu o mesmo choque, a única coisa que mudou foi, primeiro, o tempo em que pegou as economias, e segundo, que tipo de resposta foi dada por essas economias para fazer frente a essa crise, né? Então, aí eu vou compartilhar, deixa eu falar eu falei do cenário político, né? Eu de fato não sou tão construtivo, até porque eu diria que o cenário de Brasil, ele não é tão incerto assim, o político, né? Existe certeza da turbulência e da distensão. Segundo ponto que eu quero fazer, eu vou compartilhar a tela mais uma vez aqui com vocês, que aí eu quero fazer uma introdução aqui para o segundo ponto com relação às medidas fiscais que foram apresentadas até o momento. Essa aqui é uma ferramenta do Google Trends. Vocês estão vendo um gráfico azul aqui, gente? Não. Sim. Do Google Trends, perfeito. Para quem não conhece, né, a ferramenta do Google, que você pode buscar qualquer termo aqui, né? Fiquem à vontade, procurar qualquer coisa aqui. Estou me referenciando ao Brasil, desde 2004 até o momento atual, pela expressão seguro-desemprego, né? A gente vê aqui, quando eu olho para esse gráfico, assim como economista, eu vejo a taxa de desemprego, tá? Ela tem uma sazonalidade muito parecida, né? Esses sobes e desces aqui, de começo do ano, né? Você vê aqui de dezembro para janeiro, ela sempre dá um pulo, aí ela cai. Aí de dezembro para janeiro dá um pulo e cai, assim por diante, né? Aqui ela deu um pulo e ficou lá em cima, né? Que isso significa? Bom, algumas coisas. Primeiro, que tem uma deterioração em curso no mercado de trabalho que já se faz sentir, né? É óbvio que boa parte dessas buscas, elas são pessoas que estão buscando seguro-desemprego porque tiveram redução de jornada, então elas têm um direito a um percentual. Isso a gente observa no dado, deixa eu até compartilhar outra tela aqui, a gente vê as buscas na internet, e a gente vê também o próprio desembolso, os pedidos de seguro-desemprego, né, do Ministério do Trabalho, né, fonte oficial, já mostrando a primeira quinzena de maio aqui, né? Esse número saiu hoje no Valor, no Estadão, né? Mostrando esse superpulo, né? E esse superpulo, quando a gente coloca os pedidos de desemprego, né? Esse amarelinho, essa série amarelinha, são os pedidos de desemprego aqui, né? É uma explosão, aqui, né? É uma explosão, realmente. Exato. E você vê que as demissões que a gente vê, né? Que vem do CAGED, que também é do Ministério do Trabalho, dado oficial, elas têm um comovimento bem claro aqui, essas duas séries, e a gente já vê um primeiro indício de que a coisa vai deteriorar bem e deteriorou rápido. Tá? Deixa eu parar de... Né? Então, com esses dois gráficos em mente, né, que eu estou mostrando para vocês, o que eu quero falar? Eu quero falar das medidas fiscais que foram anunciadas até o momento, né, que apesar de elas estarem certas em natureza, né, o governo entendeu que era pela via fiscal, entendeu relativamente rápido, começou listando medidas muito interessantes de resguardar emprego e renda. A questão que fica, até o momento, é a efetividade delas, porque em natureza elas estão corretas, o volume é debatível, a gente precisa ver, eu diria que precisa de um pouco mais, mas isso aí o governo pode ir ajustando ao longo do tempo. A questão mais é de saber se aquilo chegou na ponta final,
né? Então, a partir de alguns exemplos, a partir de agora, eu vou falar tanto de pessoa física, pessoa jurídica, tentar dar um exemplo do porquê que não está chegando e porquê que esse número aí de pedidos de desemprego está subindo. Marco, vou só aproveitar e dar um recadinho. A gente está transmitindo também pelo Facebook, tá? Quem está olhando aqui a gente no Facebook, as perguntas que chegarem também, a gente vai aí você canaliza para cá, né? Exato, Perfeito. Legal. Lá, então, obrigado aí para todo mundo que está em qualquer mídia aí, Facebook ou aqui mesmo no... É muito bom quando a gente tem a oportunidade de trazer um pouquinho de educação financeira de qualidade, né? Eu sempre brinco que deveria estar na sala de aula educação básica desde o início, porque a gente economia também, né? A gente tem um ensino de base muito fraco, né? Se muito que a gente aprende o que é exportação. Eu não chego nem na metade da sua unha aí como economista, mas eu tento, que é isso, todo mundo eu parto de um princípio que todo mundo tem um bom pensamento econômico, é isso que vale. Não, mas é o importante. homo econômico, ele é esperto por natureza. Mas legal, vamos falar um pouquinho agora que você queria falar sobre... Inclusive, depois que eu terminar, Gabi, eu vou, claro, porque assim, eu estou dando um cenário ruim de Brasil, né? Não tem como, a gente está sendo bem realista aqui do lado econômico, e depois eu faço um pulo para o que significa para investimento, tá? Não, eu, como economista, não vou fazer nenhum tipo de recomendação, obviamente, nem cabe a mim, cabe a vocês, que vocês têm, aí eu que não chego na sua unha, então você sabe muito mais aí de alocação do que eu realmente não sei muito, mas eu vou explicar um pouco por que essas coisas não correlacionam um para um, tá? Que um cenário econômico também tem oportunidade, assim como o bom tem, é uma questão mais de você se ater à informação e à diversificação, tá? Eu gosto de fazer sempre esse parênteses técnico aqui, porque quando a gente dá um discurso duro de Brasil, né, para não pegar todo mundo assustado e achar que é um Deus nos acuda, então pega seu dinheiro e coloca em qualquer coisa. Isso, e até porque, se você me permite, a gente, na verdade, está debatendo, né? Você está falando, sendo muito exato aí, preciso, na profundidade das coisas, né? Na análise do cenário, e a verdade é que o mercado financeiro, ele antecipa muita coisa, né? Então, a gente está falando hoje, você está falando de como é que as coisas vão acontecer agora, né? Uma dinâmica e realmente colocando algumas coisas que, se não acontecerem de uma maneira razoável, né, que são os projetos, as coisas serem pautadas, se o gasto continuar na mesma proporção depois, né, isso provavelmente vai custar muito caro para a gente, né, se não for momentâneo esse gasto. Mas a verdade é que o mercado financeiro antecipa muita coisa e que o risco, né, essa volatilidade, isso que a gente está vivendo, também abre oportunidades, né? A gente está lá com pré-aberto no futuro e tudo mais, tem seus riscos, mas também traz uma dinâmica de oportunidade em algumas situações, né? Até porque a maior parte do tombo, né, no mercado financeiro, se a gente for olhar dólar, bolsa, taxa de juros, né, para quem estava mais pós-fixado, isso tudo já está na conta aí, já está embutido, né? Quem estava posicionado já levou, né? Como é que eu ganho de agora para frente, né? Exatamente. Inclusive com exposição global, né? Quer dizer, você tem opções dentro, fora, quer dizer, eu não vou dar recomendação, mas vamos guardar esse parênteses aqui para o final, que é depois que eu der o cenário aqui, né? Porque o cenário, infelizmente, econômico e político no Brasil, ele é ruim, né? E a gente não pode deixar de falar disso. E aí a gente fala no finalzinho, aí vocês também podem finalizar aí exatamente com esse tom. Então, vamos falar das medidas de novo, né? A gente mostrou aí o pedido de seguro-desemprego subindo. Vou começar a partir de exemplos, né? Dizer o porquê que eu acho que as medidas até o momento elas são limitadas em alcance, né? Você pega o Corona Voucher, né? Um programa de 98 bilhões do governo, que por 3 meses, extremamente acertado, um voucher estritamente parecido com uma situação de guerra, que é o que a gente vive agora, que você tem uma queda súbita de tudo, a sua vida para de acontecer normalmente e muitas pessoas não têm nenhuma rede de segurança, está correto, né? Precisamos de um voucher. Legal. A questão é que assim, a gente está desde março, via de regra, obviamente que o Brasil tem uma variabilidade de quando que as grandes capitais, grandes cidades entraram em quarentena, mas via de regra foi meio de março, e a gente tem os indícios dos números que só a partir do começo de maio esses valores começaram a ser desembolsados. E o volume de desembolso, ele não vem tão rápido, né? A gente viu o app da Caixa
dando problema, a gente viu um excesso de demanda com relação à oferta. Então, assim, a gente tem uma evidência de que esse dinheiro não chegou super rápido, no bolso do grupo mais vulnerável. Tá? Esse é um primeiro exemplo do maior pacote que foi anunciado para a pessoa física. Segundo pacote, que também é grande, é o PIS/PASEP, né? Ou seja, a gente tinha 20, 21 bilhões de reais parados meio que a fundo perdido no PIS/PASEP. Ele foi levado para o fundo de garantia e falou, vou deixar as pessoas sacarem. Outra política muito bem acertada, acredito, é a questão mais da implementação, né? A gente está, desde meados de março, em regime de isolamento social, e a previsão desses saques é de começar no começo de junho, né? Ou seja, a gente tem aí 2 meses e alguma coisa aí, né? Assim, de intervalo, tem abril e maio inteiros, até esse volume começar a ser desembolsado. E a gente ainda não tem nem evidência de que essa junção administrativa já aconteceu, tá? Um último exemplo de pessoa jurídica, a antecipação do 13º salário, primeira e segunda parcela, para aposentado e pensionista do INSS. Aí eu vejo um pouco de erro da natureza, não que aposentados e pensionistas, via de regra, não precisam, não sejam um grupo vulnerável, acredito que boa parte até seja, mas esse grupo em si não pode ser considerado estritamente vulnerável, porque o fluxo de renda deles não ia sofrer com essa pandemia, né? O fluxo, né, o governo ele manteria aquele pagamento com mais dívida. Era só emitir mais ou menos dívida, mas aquele fluxo de aposentados e pensionistas mensal nunca ia deixar de existir, como aconteceu com a crise. Então, assim, por definição, não é necessariamente um grupo vulnerável, mas a gente entende que não é porque a natureza está toda errada que ela não vai ter um efeito positivo, ela vai ter. A questão só é que a primeira parcela foi desembolsada em abril, muito bem, a segunda é só em junho. Então, assim, quando a gente começa a olhar essas medidas, elas demoraram, elas estão intercaladas com a conta-gota, assim por falar, né? Demorando para chegar no bolso do grupo mais vulnerável. E isso, inclusive, essa demora, eu acho que ela é até mesmo associada com uma quebra de isolamento social em alguma medida. Isso é um pouco de conjectura aqui do meu lado, mas é de se esperar que, na medida em que o efeito da política fiscal não é sentido pelo grupo vulnerável, essas pessoas vão buscar as alternativas naturais que elas podem ter, que é tentar vender o trabalho delas de alguma forma. Tá? Isso é do lado de pessoa física, do lado de pessoa jurídica. Evidência anedótica muito clara, falando com o empresário aqui, pequenos empresários têm muita dificuldade de entender como se beneficiar de diferimento de impostos, diferimento de pagamento de juros, né, e principal, né, principalmente o pequeno, que não tem uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, não entendeu, a Receita não mandou um passo a passo em como fazer, folha de pagamento, aqueles 40 bilhões, o próprio secretário do Tesouro, Mansueto, falou que desses 40 bilhões, aproximadamente 1 ou 1,5 foi já desembolsado, muito pouco, né? Eu acredito que são 2 motivos do porquê que Quantos estão fazendo a parte deles? A grande verdade é essa, né? Eu acho que não estão, talvez. Eu acho que tem 2 problemas aí. Antes de chegar no banco, a gente já vai falar dele. Primeiro é informacional. A gente não sabe se o pequeno e o médio empresário estão entendendo bem como funciona, né, e como fazer. O segundo é a própria exigência da medida, que fala assim, à medida que você se beneficiar dessa linha de crédito, você não vai poder demitir ninguém. Isso coloca um problema do empresário, ele fica um pouco cético, né, de falar, pô, mas se eu pegar essa linha, eu vou ter que demitir algumas pessoas, né? Eu já sei que eu vou ter que demitir algumas pessoas. Então, você coloca uma barreira de entrada ao crédito. Agora, na parte que eu chamo da oferta, essa é a parte da demanda pelo crédito, né? Tem um problema informacional e um problema de exigências, né, do empresário conseguir se qualificar para o crédito. O outro é dos bancos, né? Primeiro, os bancos também são um setor de serviços que sofreram, como qualquer outro setor, mas eles estão tendo que tomar risco de crédito, assim por dizer, num momento de grande incerteza. Isso também dificulta o lado dos bancos. Quer dizer, eu não estou defendendo banco algum aqui. Inclusive, a gente tem algumas evidências anedóticas de alguns bancos, algumas agências,
né, eventualmente até fazerem vendas casadas, né, eu te dou um acesso ao crédito de folha de pagamento se eu tiver o convênio de folha de pagamento da sua empresa. Então, assim, pode existir também um pouco da restrição do lado da oferta, né? Acho que tem a natureza da crise também deixa a coisa ainda mais complexa. Como é que você junta a documentação, leva para o banco que está operando via remoto, você não vê o gerente de frente, o gerente já está com um turbilhão de pedidos acontecendo na caixa de e-mail dele, no celular dele, né? Tudo acontecendo. Então, assim, por a natureza da ação, ela é demorada, né, no Brasil. A coisa não acontece de forma fluida. Então, assim, eu dei alguns exemplos, né, pegando aí do lado de pessoa física e pessoa jurídica, o sentimento e a noção que a gente tem dos números, das evidências anedóticas, a gente vai amontoando isso tudo junto, e a conclusão que a gente chega é que as medidas não chegaram tão rápido assim nos grupos vulneráveis. Qual que é o risco implicado a isso? Bom, o risco é que o grupo vulnerável vai deixar de existir, né? Ou pessoas vão ter problemas de saúde, do lado das empresas elas vão quebrar, e uma vez que a empresa está quebrada, ela não precisa mais de crédito, falência, né, da inadimplência aqui e ali, e existe o risco, inclusive, né, se essa cascata continuar a acontecer, de chegar no mercado financeiro, né, de você começar a ter aumento sistêmico de inadimplência dentro de bancos, trazer dificuldade de liquidez, de modos de operação para bancos pequenos e médios. Isso ainda não é um cenário base, mas são os riscos decorrentes desse cenário que a gente pintou aqui, né? Então, assim, esse é o segundo ponto que eu quero fazer. Então, o primeiro eu falei é político, o segundo é medidas fiscais que eu acho que não foram tão rápidas assim, né? Tão efetivas. Eu acho que a gente vai, no final das contas, precisar de mais dinheiro fiscal para atender esses grupos, né? O que sobrar dele, assim por dizer. A última, que acho que é menos importante, é a economia internacional. O Brasil é uma economia pequena perto do mundo, acredite ou não, apesar do Brasil ser um país muito grande, é uma economia muito fechada, é pouco integrada nas cadeias de suprimento global, mas todo o ciclo global positivo assim, traz benefícios também para o Brasil, né? Como foi lá quando algo muito ruim acontece fora do Brasil, também traz implicações negativas para o Brasil. Isso também é verdade, o argumento é simétrico. Tá? E o que a gente vê? A gente vê uma resposta muito forte, quer dizer, o primeiro trimestre de dados que a gente observou até março surpreenderam levemente para baixo, com exceção de China, que foi levemente melhor, mas via de regra, Estados Unidos caiu mais do que o mercado esperava, Europa caiu mais do que o mercado esperava, China não, mas Japão caiu mais. Você pega que no agregado foi uma surpresa negativa, mas ela não foi tão negativa a ponto de mudar o entendimento do padrão da recuperação, que em 2021 a gente vai ter um crescimento mais forte no mundo, né? Então, se a China vai crescer algo entre 0,5% e 1% esse ano, pode ser que ela cresça algo entre 8% e 9% ano que vem, né? Vai ter um efeito rebote no mundo. Então, assim, tudo mais constante, o cenário internacional, até por conta da ação orquestrada e forte de bancos centrais e do lado fiscal, a gente tem uma noção de que o mundo vai conseguir, talvez o Brasil, não pelas vias internas, mas pelas externas, consiga se beneficiar um pouco mais. E só para finalizar com um número, né, do total de política fiscal que já foi colocada na mesa no mundo, a gente tem aproximadamente uns 9 trilhões de dólares, né? Quando você coloca programas de bancos centrais, né? De provisão de liquidez, expansão de lending facility, quando você coloca tudo isso junto, totaliza uns 15 trilhões de dólares. 15 trilhões de dólares é quase 70% de um PIB americano em 2019, perdão. Então, assim, não é pouco dinheiro. Tem muito dinheiro que foi colocado em ação de resgate no mundo. Foi muito mais forte do que no Brasil, muito mais. Então, o padrão de recuperação do mundo vai ser, claro, tem muita incerteza no que eu estou falando aqui, porque é uma crise grave, mas tudo mais constante, vai ter um 2021 bem melhor, né? E aí o Brasil pode se beneficiar disso, mas lembrando, né, do que eu falei dos 2 pontos principais
domésticos é que a coisa não está assim tão bem na foto, né? Então, a partir daqui, então, eu vou parar com essa visão macro. Aí, se vocês quiserem, Gabi e Everson, a gente pode O que eu queria ir talvez ponto assim a ponto. abordar, ver contigo, né? A gente está falando muito da política fiscal porque, evidentemente, a gente está numa luta, numa batalha. O Banco Central está diminuindo, obviamente, os juros, até com a visão de inflação não está tão... Uma visão agora de deflação, né? A gente está aqui tentando trazer para as medianas que a gente conhece bem, por conta até de tentar ter o crescimento econômico. A gente até olha que sem inflação a gente não tem crescimento, né? Então, geralmente tem essa máxima, né? Se eu estiver errado, você me corrige, pelo amor de Deus, Marcos. Não, tá sim. Mas a grande função toda é tentar trazer algum elemento de que a gente pode ter consumo e, por conseguinte, as outras variáveis aconteçam, né? Então, de política monetária, você acha que ainda tem espaço aí para novas quedas, né? A gente está numa mínima histórica e heróica e, obviamente, queria também que você desse um pouco da correlação com o câmbio, né? Obviamente com o dólar, né? Dessa moeda. Porque quando a gente fala de correlação de moedas, a gente está muito mais ligado ao dólar, mas existe, obviamente, outras cestas de moeda também. O Banco Central não só vê o dólar, mas é a nossa principal medida. E a gente sabe que geralmente, a cada queda de taxa Selic, a gente tem uma disparada aí do câmbio quando a gente olha para o cenário local. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, seria ótimo. Legal, ótimo. Olha, toda vez que me perguntam isso, eu sempre começo com uma abertura dizendo o seguinte, né? Até para o pessoal aí que não acompanha aí 100% de economia, né? Tem que sempre fazer uma distinção do que é governo e do que é Banco Central, né? O Banco Central, ele tem basicamente dois objetivos, e só dois objetivos. Um, que é o mais importante da instituição, é a estabilidade do sistema financeiro. E o segundo é a estabilidade de preço, que é basicamente inflação na meta, né? Então, o Banco Central tem lá uma... Marcos, você travou, tá? Oi, cortou, né? Cortou um pouquinho. Desculpa, é aqui mesmo, às vezes dá um pulo aqui de estabilidade aqui na região. Eu não sei onde eu parei, eu estava falando da distinção aí de Banco Central e governo, né? Falei que o Banco Central ele tem basicamente duas funções, e só duas. A primeira é a estabilidade do sistema financeiro, né? Assegurar o bom funcionamento dos mercados, sem risco sistêmico, né? Garantir que não tem quebradeira, que né, as condições de crédito e de empréstimo estão bem asseguradas, que os bancos estão funcionando dentro dos padrões de Basileia e tudo mais, né? Grosso modo é isso. Então, isso basicamente, normalmente, não tem muito a ver com política monetária. O que tem a ver com política monetária é uma segunda função do Banco Central, que chama estabilidade de preço, que é basicamente inflação na meta, né? Então, todo ano, o CME, ele tem dá ao centro da meta para o Banco Central e fala, isso aqui é um mínimo de inflação, isso aqui é um máximo de inflação, vamos tentar ficar aqui no meio. E o Banco Central conduz esses cortes e aumentos de juros com base na inflação. Então, basicamente, quando o Banco Central corta juros, ele está só tentando buscar assegurar esse papel dele de estabilidade de preço, né? Ele garante lá com a Selic Target lá, funcionamento que os mercados estão realmente operando dentro daquele padrão, que a taxa interbancária está perto da Selic e assim por diante. Então, assim, eu falo isso tudo para quê? Porque quando a gente fala em corte de juros, o Banco Central, quando ele corta juros, não é que ele quer estimular a economia. Óbvio que ele estimula a economia, né? Mas essa economia estimulada, ela gera mais ou menos inflação, a depender. E é isso que o Banco Central mira, né? Então, tem essa passagem pela economia, mas ele está olhando a inflação, ele não está... A função de crescer aí é do Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem que entregar boas instituições, bons programas, boas medidas, um funcionamento bacana aí da máquina. Isso entrega crescimento. Então, muito bem. Falado isso, o Banco Central ele olha duas coisas atualmente, né? Ele olha do lado esquerdo, ele fala assim, olha, essa desaceleração econômica é muito forte, a desaceleração de preços de commodity, porque o mundo também está caindo, né? Essa desaceleração é global, então o preço de commodity cai, então economia mais fraca, queda de preço de commodity, puxa a inflação para baixo.
E aí a inflação começa a ir muito para baixo, o Banco Central fala, bom, eu preciso cortar juros. Né? Essa é a recomendação de livro-texto. Então, tudo mais constante, o Banco Central quer cortar juros. O problema está nessa situação que a gente vive de descontrole, possível descontrole fiscal, quer dizer, as medidas fiscais agora não tem nenhum problema, tá tudo correto, e para 90% do PIB de dívida é uma normal agora, tem que ser feita. A questão é, assim, o quanto dessas políticas fiscais vão começar a perdurar depois de 2020, porque aí que está o problema. Porque depois de 2020, 2021, o Brasil ainda vai existir, gerações futuras vão precisar também ter condições de criar crescimento e distribuição de renda e assim por diante. Então, nesse cenário em que a questão fiscal é um ponto de interrogação, faz com que o risco Brasil aumente, o mercado precifique, sim, de alguma maneira, um ajuste muito forte via câmbio, né, seja via fluxo de capitais, assim por diante. Um câmbio mais alto bate a inflação, porque boa parte dos produtos importados vem de fora. Então, um câmbio mais caro é um produto mais caro, que bate na cesta do IPCA mais cara, grosso modo. E aí o Banco Central tem que levantar juros. Então, essa é meio que a regra aqui, né, a cadeia de eventos. Então, assim, nesse cenário, se o Banco Central vai cortando mais juros, ele vai precisando de uma política monetária mais forte, assim por dizer, depois lá na frente. Isso se juntando com a questão fiscal do Brasil, começa, né, como a gente fala, estipar a curva, que é precificar juros lá na frente um pouco mais altos. E aí, o que isso significa? Só para fechar, né, esse argumento aqui, se tem ou não espaço para mais corte de juros. Esse juro mais longo que vai subindo, ele encarece o custo de financiamento das empresas agora. Então, uma empresa vai lá bater na porta do banco, vai pedir um empréstimo, não é que ela vai pegar a Selic, que está em 3, mais um spread. Ela vai pegar uma cesta de juros aí da frente, mais um spread que está ficando alto também, porque o risco vai aumentando, tanto da própria empresa quanto do país. Então, o risco vai aumentando, o spread vai aumentando. Então, o custo de financiamento hoje começa a ficar muito caro, né? E isso agrava as condições que o Banco Central chama de condições financeiras. Tudo que dificulta a liquidez das empresas, da economia real, é chamado condição financeira. Então, a condição financeira piorou recentemente, aí voltou a melhorar, mas, assim, via de regra, ela está no radar. Então, assim, o Banco Central ele está entre essas duas coisas. A economia que vai desacelerando, o preço de commodity, pedindo corte de juros, e essa outra aqui que não deixa de cortar tanto. Então, é por isso que ele vem... Oi. Posso aproveitar para fazer uma pergunta que tem muito a ver com isso, com uma colocação. Fica à vontade. Fica à vontade. O diferencial realmente do juros futuro para a taxa que a gente tem de Selic hoje, ele vai ser muito representativo, né? Porque a taxa está baixa, mas em absoluto, o custo do financiamento das empresas não está mais baixo do que uma média histórica? Sim, sem dúvida. Sem dúvida por vários motivos. Primeiro, por uma queda dos juros, né? Ao longo do tempo, a gente viu uma queda de Selic aí que foi de 25 para 3, possivelmente a 2,5, 2,25, 2, a gente não sabe. Então, uma queda extremamente agressiva. E o segundo é um mercado de capitais mais acessível, assim por dizer, né? Então, principalmente para empresas grandes, que elas conseguem se captar via bolsa, por exemplo, né? Uma empresa começa a ser listada em bolsa, ela consegue levantar dinheiro na bolsa, então ela não precisa ir no banco e captar dinheiro, ela capta o dinheiro aí com os seus clientes, né? Os seus clientes vão lá, vão investir, né, em empresas de indústria, de comércio, assim por diante. Então, essas empresas formam caixa com isso. O outro restante vai captar com o sistema financeiro, com os grandes bancos. Então, e aí não tem tanta competição de crédito, né? Esse cara grande que consegue se financiar via mercado de capitais, com emissão de dívida, né, de crédito, título de crédito, todo tipo de instrumento aí de dívida privada, ele consegue se financiar, ele libera espaço para o pequeno e médio para o banco e tomar o dinheiro. Então, sim, caiu sem dúvida alguma. Mas pode subir, né? Acho que essa é a discussão atual. Pode voltar a subir por via, né, risco Brasil, risco de empresa, essa questão fiscal fica pendurada. Então, aí, só para fechar a resposta para a Gabi, fala, tem espaço para corte? Olha, tem,
mas o Banco Central está tateando, ele vai entregar provavelmente mais um corte, provavelmente mais um corte de 0,75, vai levar a Selic para 2,25, possivelmente corte mais um pouquinho, mas não vai para zero possivelmente. Né? O discurso do Banco Central é que existe sim um piso, que o Brasil não tem como sustentar um câmbio, principalmente, num patamar razoável, seja lá o que isso significa aqui para a gente agora, né? Que a gente vai testando as máximas a cada minuto, mas na medida que você tem todas as economias desenvolvidas no lower bound, o Brasil ir para o lower bound talvez tenha um efeito muito forte via câmbio. Então, quer dizer, porque o investidor, quando ele fica olhando para qual economia ele vai, ele olha os Estados Unidos com zero, o Brasil com zero, e fala, não vou para o Brasil, vou para os Estados Unidos, que é mais seguro. Então, não tem esse diferencial de juros. Então, é isso que acontece. Não tem Você muito tem um mais flight espaço. Quality para valer, né? Exatamente. A parte da paridade exatamente. da moeda é muito, muito importante, né, Marcos? Em contrapartida, a pergunta é bem simples, mas o Brasil não está barato para investimento? É difícil dizer, né? Porque pensa só, você vem para cá, pode estar barato agora, assim como está ficando barato, eu diria que mais ou menos no mundo todo, né? Porque você teve uma grande perda aí de margem, né? Perda real da economia, vamos pensar assim, perda de capital, né? Isso bateu em preço de ativo, tudo caiu. Pode ser que está barato em alguma medida? Pode ser, mas pensando no investidor estrangeiro, né? Principalmente o estrangeiro, ele olha para o Brasil e fala, ele pode achar algum ativo barato aqui, vamos pensar na Bolsa. Às vezes ele acha que a Bolsa está barata, mas ele vai internalizar o dinheiro dele, ele vai pegar os dólares dele, transformar em real, deixar esse real lá na Bolsa, vai render alguma coisa, talvez seja bom, talvez seja ruim, ele não sabe, tem já isso. E além disso, tem o câmbio, que ele está entrando a um câmbio de 5, vamos dizer, e eu não sei se depois lá na frente o câmbio não vai estar 7 ou 8 na cabeça do estrangeiro. Então, para o estrangeiro, tem essa barreira dele falar, olha, na hora que eu for tirar meu dinheiro do Brasil e trazer de volta para o meu país, eu vou ter que converter aqueles reais em dólar de novo. E aí eu entrei a 5, mas eu vou sair a 7. Né? Então, você tem uma perda considerável. Ele ganhou alguma coisa no ativo. Né? Eu estou explicando aqui bem né? sem termos muito técnicos. Então, assim, mais didático, né? O economês às vezes é meio difícil. O economês às vezes complica. Eu sei que o óbvio agora é o contrário, né? O dólar subiu e tem bastante força aí, né? Mas essa possibilidade, se a gente voltar para uma média e as coisas acabam acontecendo num prazo mais longo, isso, né? A gente não teria uma tendência, talvez, uma probabilidade maior de o dólar, de o real se valorizar ao longo do tempo? Olha, eu acho que muito vai passar. Eu diria assim, toda vez que me fazem essa pergunta, eu fico pensando quais são os fundamentos da taxa de câmbio. E aí eu vejo sempre 3. Primeiro é diferencial de juros. Isso a gente vai ter, né, na medida em que os Estados Unidos talvez fique em juro zero por mais tempo e o Brasil não vá a zero, mas fique com juro baixo, você ainda vai ter uma gordura ali, assim por dizer. Ainda que tenha outros países emergentes com mais juros que o Brasil, tipo México, Turquia, né, África do Sul, se eu não me engano. Então, o investidor, ele olha sim esse diferencial com o Brasil, mas ele vê também as alternativas ao Brasil. Então, eu diria que, assim, a depender do que a gente faz... Peraí, para não me antecipar, deixa eu fazer isso como conclusão. Primeiro, diferencial de juros, a gente vai ter um pouquinho. Segundo, diferencial de crescimento. Aí eu não vejo muito, né? Porque o Brasil em condições normais de temperatura e pressão, o Brasil tem dificuldade de crescer acima de 2%. Não vai ser em 2021 que vai ser fichinha a crescer, né? A gente acha que consegue postar em um crescimento de uns 2,5 é o número oficial, ainda que a gente saiba que muito vai passar pelo cenário político. Terceiro determinante, eu falei, diferencial de juros, diferencial de crescimento, e o último é termos de troca, né, que é basicamente a diferença do que a gente importa para o que a gente exporta, né? A gente, com esse ciclo aí de desaceleração global, as commodities que a gente exporta sofreram um pouquinho mais, então o termo de troca piorou para a gente, então isso também não ajudou o real. Agora, pensando pelas essas 3 estruturas, eu diria que tem só através dos juros,
né, o diferencial ainda aberto de juros, poderia ser uma apreciação do real. Todas as outras, e aí quando você coloca o cenário político em cima disso tudo, fica um cenário difícil de dizer que o real ele vai performar muito, porque na medida em que a gente tem um fluxo ruim de notícias políticas, né, principalmente o estrangeiro vê, né, começou lá atrás com queimada na Amazônia, né, pequenas coisas que vão se aglomerando, Brasil vivendo uma terceira crise no meio de uma pandemia, isso assim assusta muito o fluxo de capital. Eles começam a olhar o Brasil e preferir o México, né? A gente tem, conversando com o investidor, a gente vê que é uma conversa natural, né? Talvez ver o México como mais seguro agora, mesmo com AMLO, né? Turquia, né? Porque, né? Tudo mais constante. O cenário político lá, acredite ou não, está mais tranquilo que o nosso. Então, assim, é difícil acreditar. E outra, a gente vê as agências de risco dando outlook negativo para o Brasil, significando que a gente está ficando cada vez mais longe do investment grade, que é uma pré-condição para o que a gente chama de real money, né, que é basicamente fundos de pensão do mundo inteiro vir investir no Brasil, né, porque fundos de pensão, né, eles são muito grandes no mundo inteiro, né, eles mexem em trilhões de dólares, e só que eles só podem entrar numa economia se aquela economia for segura o suficiente. Então, muito fundo de pensão no mundo precisa do investment grade, né? Então, se você não tem esse fluxo vindo para o Brasil. Então, assim, são condições que eu vejo se aglomerando que não vão fazer o real se apreciar aí por muito tempo. Acho que a nova normal é sim, 5, 5,5. Acho que a gente vai conviver aí pelo menos até o fim de 2021 com um número aí em torno de 5,5, eu diria. Então, Marcos, veio um questionamento aqui, legal que veio aqui no Zoom, mas bem bacana a relação a um pouquinho sobre a nossa dificuldade do estrangeiro por conta dessa saída de fluxo de capitais aí na B3, né? Então, vamos falar um pouquinho de bolsa de valores, né? Então, a pergunta é, qual que é a tua visão em relação ao futuro, né, da B3? E se tem, eu vou falar exatamente a palavra, que é isso mesmo, existe pegada para a gente crescer na bolsa com brasileiros, até falar um pouquinho sobre a entrada dos investidores brasileiros na bolsa, né? Agora a gente não tem mais uma Selic a 14, 13, 12, 11, 10, e aí uma necessidade de olhar para outros elementos, né? Como é que você vê o futuro da B3? Se há esse punch para poder ter investidor aí realmente nacional acreditando na bolsa brasileira? Não, tem razões estruturais para isso, né? Eu, de novo, só vou fazer um disclaimer aqui que isso obviamente não é uma recomendação de compra de bolsa, eu não recomendo, não desrecomendo. Isso aí fica aí com a S6, com certeza vocês vão responder isso muito melhor que eu. Pensando como economista, óbvio, tem questões conjunturais, como você falou, que é um juro mais baixo por mais tempo. Isso muda o preço relativo desses dois ativos e faz com que seja mais fácil você ter os agentes segurando agora esse tipo de ativo na mão, que chama bolsa, né? Porque antigamente, se a bolsa desse uma quedinha aí de 5% no mês, você volta para um ativo aí de renda fixa muito rápido e você está garantido lá nos 14% ao ano, né? Alguma coisa desse tipo. Isso é um fator que eu falo que é conjuntural, né? Porque esses ciclos aí de juros, eles sobem, descem, então a gente está num ciclo aí de baixa de juros, então tem espaço. A outra, obviamente, é uma alocação muito grande aí em ativos de baixa rentabilidade, a gente sabe aí, e vocês devem ter esse número na agulha, de quantos trilhões de reais a gente tem parado em poupança, em ativos vinculados a CDI, obviamente o preço relativo vai mudando. Então você tem um volume e aumentou, ali, né? Inacreditável como aumentou o valor de alocação em poupança, realmente é uma pena. É uma pena realmente de serviço que se há ainda, né? Mas, vamos lá. O outro, que aí eu também acho que é mais estrutural, que é o envelhecimento da população brasileira, e ao envelhecer, a pessoa tem que começar a ficar, até por necessidade, um pouquinho mais sofisticada em como ela vai guardar aquele dinheiro. Então, óbvio, ela olha todas as alternativas, e conforme o Brasil vai ficando mais velho, né, essa pirâmide vai mudando, né, aquela pirâmide etária que tinha a base mais gordinha, né, dizendo que tinha muito jovem no Brasil, ela está virando. E na medida em que ela vai virando,
o percentual de pessoas mais velhas na população vai crescendo, crescendo. E aí você tem um volume gigantesco aí de pessoas, que a gente está vivendo um pouco isso, né? A natalidade no Brasil está caindo bastante. Um volume grande de pessoas, de adultos maduros, buscando por alternativas, né? E agora, numa conjuntura como essa, que o juro vai ficar mais baixo por mais tempo, isso é uma possibilidade. Então, dito isso, acho que, claro, tem espaço. Outro espaço que tem, aí realmente no reino da economia, é o seguinte: a gente viveu 2 crises seguidas, muito intensas, 2015 e 2016, e agora uma em 2020, em que o PIB virtualmente afundou, né? A gente caiu 3,5% em 15 e 16, vai cair algo em torno de 6 e 7, né? Ou seja, essas quedas de produto, elas oligopolizam o mercado, né? Elas varrem a competição de pequenos empresários, seja no varejo, seja industrial. Então, tira da frente e ela faz com que em ciclos de alta, mesmo que o crescimento de PIB seja fraco, grandes empresas consigam restabelecer margem, né? Então, isso é um vetor que eu chamo de estrutural também, pensando do lado de economista, por que você poderia ter uma bolsa performando, né? E a gente, de novo, não estou recomendando compra, não estou recomendando venda, mas eu pensando como economista, numa oligopolização de mercado, pode ter algum efeito nessa distorção de preço relativo entre os ativos e puxar um pouco para a bolsa. A questão é quando, quem, como, né? Isso aí certamente vai mais do acompanhamento de mercado, né? Aí certamente o pessoal aí da S6 pode ajudar mais, né? Mas, quer dizer, então sim, tem vetores internos, estruturais, conjunturais para a bolsa, mas obviamente um cenário complexo como o nosso aqui tem que sempre tomar muito cuidado e se assessorar aí bem, né? Que nem a gente falou agora há pouco, né? O ciclo de economia ruim não quer dizer que você não vai ter oportunidade em lugar nenhum, né? Então, é só se assessorar bem, informação e diversificação no final é chave, né? É fundamental, né? Diversificar é sempre a palavra-chave, né? Bom, a gente está caminhando aqui para 1 hora de uma live, que a gente sempre tem muita coisa para conversar, a gente adora falar sobre temas importantes, né? E como é legal a gente conseguir trazer um pouquinho de economia, né? E falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo no nosso país e olhar também como é que esses fatores todos se correlacionam com o nosso dia a dia, né? Você tem alguma coisa aí para falar aí, Marcos, para a gente já caminhar para o fim? E aproveito aí para convidar todos a conhecerem S6 Investimentos e como é que a gente pode aproveitar de fato as oportunidades que podem ser criadas aqui com o cenário local e o cenário global, e aí cada cliente com seu perfil de risco, com o seu perfil de tolerância a risco, né, Everson? Eu acho que o que fica também, né, o momento ele abre algumas oportunidades, né, e elas existem mesmo. É claro que quem estava posicionado antes está carregando, né, o tombo, né, e de fato não previsto com essa profundidade que a gente viu e velocidade com que a gente viu, né. Mas eu acho que a questão que a Gabi está falando de ter assessoria e que o Marcos falou é realmente ter uma estratégia também de defesa, né? Então, é muito importante, né, tentar preservar também, né? Então, entender, preservar, diversificar, dólar, ouro, realmente ter uma carteira diversificada e para isso estar preparado para todos os momentos, porque apesar do cenário, né, e da taxa de juros estar indo para 2,25, aí, que é extremamente baixa, mas talvez essa não seja a taxa de juros que a gente vai ter média aí pelos próximos anos, mas de fato ela é uma taxa de juros de um dígito, né? Então, você vê que a gente já não debate outra coisa que não seja uma taxa de juros provável de um dígito, né? Então, ela de todo modo, ela é um desafio para o investidor. Quem está com o dinheiro em mãos está embutido ao desafio de gerir um recurso que não mais parado rende 10%, rende 14%. Então, o Marcos chegou a falar em um momento ali, esse é o custo de oportunidade, né? A gente hoje tem um custo de oportunidade diferente, né? Tanto que a gente está vendo aí que, e a gente percebeu como assessor e como experiência que a gente tem de bastante tempo de private, que o investidor dessa vez, Marcos, diferente de outras crises, ele está mais maduro,
né? E ele está mais maduro porque já viveu muita coisa, né? Do que uma crise que eu vivi em 2008, por exemplo, e outras que a gente viu no meio do caminho. Além de estar mais maduro por ter vivido, ele está mais maduro porque ele olha e ele vai fugir para onde? Né? Então, antes ele fugia para o CDI, ele perdia 15% na bolsa, voltava para o CDI e em um ano e alguma coisa ganhava de volta aquilo. Né? Hoje ele realmente tem que buscar diversificar a carteira e maximizar. E às vezes é pouca coisa que te traz ali uma defesa para a carteira e um pouco mais de rendimento. Né? Então, nós estamos à disposição para isso, né? Para apoiá-los aí na interpretação do que ele acredita, né? Do que a gente coloca. Ele vai acreditar em alguma tendência e aí olhar para oportunidades que às vezes ele não vê porque não está conectado o tempo todo. Mais uma vez, obrigado, viu, Marcos? Não, imagina, obrigado. E obrigado aí para quem acompanha a gente aqui no Zoom ou no Facebook. No final, tudo passa por boa informação, né? E entendimento aí da sua tolerância a risco, né? Quem está pensando com patrimônio, né? Vendo essa live aqui, pensando em gestão de patrimônio, em como gerir o seu ativo, acho que é isso, né? Se cercar de boas informações, de boas pessoas, né? E ter sempre um entendimento aí realista do que tá acontecendo ao seu redor. Então, acho que são essas palavras finais aí. Legal, gente. Então, eu queria agradecer a todos que participaram. Queria lembrar que esse vídeo ele estará na nossa página do YouTube da S6 Investimentos, tá? Eu te deixo ali todas as nossas lives que a gente está fazendo, as matérias que a gente acaba também participando, a gente coloca no canal do YouTube. Então, fica aí a dica, né? Vocês conseguem acessar isso no Instagram da S6, tem um link lá que você clica e tem toda a relação de redes sociais, é super simples. E queria agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de falar contigo, Matos, pela XP também te disponibilizar, que sei que a agenda é mega concorrida, tá? E agradecer a todo mundo por esse tempinho aí na sexta-feira. Muito obrigada. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Tchau, tchau aí para vocês. Tchau, tchau.